A fé cristã na Renascença e na modernidade, aula 6. Como eu havia dito na aula anterior, a reforma protestante estava sob forte pressão da Igreja Católica, porque logo após a reforma protestante se dar e haver o cisma da igreja e todas aquelas pessoas e líderes arregimentados por Lutero, a Igreja Católica apresentou a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma ela visava reafirmar os dogmas católicos, uma vez que na sua apresentação, na defesa das suas teses, Lutero questionava os dogmas católicos e colocava em xeque os dogmas católicos. Então a igreja, numa tentativa de reparar ou de amenizar o estrago, promoveu a Contra-Reforma na tentativa de reafirmar os dogmas católicos. E dentre algumas ações para reafirmar, foi criada a Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus que vai dar origem aos jesuítas, que vão ser importantes para a formação religiosa aqui no Brasil. Mas os jesuítas, ao longo do tempo, eles vão se envolver em questões políticas e vão acabar sendo expulsos dos países em que atuavam. Vale destacar a atuação, por exemplo, no Brasil, quando os jesuítas começaram a interferir na escravização dos indígenas. Havia-se uma força muito grande dos jesuítas, mesmo porque a Igreja Católica ainda mantinha sua força nos países onde se professava a fé católica. E então, no início, eles conseguiram ter êxito contra a escravização dos indígenas, mas depois eles perderam força. E aí, com o absolutismo que apareceu na Europa, que era uma forma dos reis tentar prolongar o seu reinado, atendendo a algumas reivindicações sociais. E uma das questões que os reis absolutistas aceitaram foi questionar a autoridade da igreja. E com isso, Portugal, que também aderiu ao absolutismo, expulsa os jesuítas do Brasil. Isso é feito pelo Marquês de Pombal. E aí eles precisam, eles são perseguidos e precisam se retirar do Brasil, porque já não se aceitava com tanta, podemos dizer, não era mais aceito de forma tão mansa as interferências da igreja em questões políticas. Então, ao reafirmar os dogmas católicos, a Igreja Católica deixa bem claro que nenhuma das reivindicações de Lutero seriam aceitas. E é também uma tentativa de impedir o crescimento do protestantismo, porque a Alemanha adota a reforma de Lutero. A Holanda, de igual modo, é claro, Suíça tem as diferenças que os reformadores apresentam, e um ou outro país acaba adotando as novas ideias, mas o ponto de início ali foi a reforma a partir de Lutero, que esses países acabam adotando. Então, o protestantismo cresce porque aparece como uma libertação. Você pode exercer o sacerdócio, mas não precisa fazer voto de pobreza, não precisa ser celibatário. Então, a história já mostra que muitos padres promoviam estupros, ou então até tinham mulheres e filhos, mas escondidos, porque se fossem descobertos, eles perderiam o sacerdócio. Então isso traz uma libertação e
E imagine só uma sociedade totalmente oprimida, aquela teologia punitiva do inferno, e aparece uma autoridade da Igreja Católica dizendo que tudo aquilo foi um erro, que as pessoas não precisam se degladiar, não precisa se martirizar, não precisa se autoflagelar, que a salvação é pela graça e que é uma iniciativa divina e que o que você só precisa fazer é corresponder a esta graça. Então aquilo foi libertador. Então o protestantismo começou a crescer e se levar em conta os movimentos como dos valdenses, como até dos batistas que vinham antes da Reforma. Aquilo se tornou muito forte na Europa e começou a minar todos os domínios da Igreja Católica. E tem um movimento que vai surgir na Inglaterra, que é essa tentativa de um rompimento definitivo com o catolicismo, que é o puritanismo, que a partir dentro do movimento protestante surge o puritanismo. Porque essa ideia de fugir de qualquer resquício católico? Porque Lutero ele trouxe lá as teses que contrariavam os dogmas católicos, mas muito da liturgia católica Lutero manteve. Tanto é que a Igreja Luterana ela tem muito de sua liturgia parecida com a liturgia católica, assim como a Igreja Anglicana manteve muito de sua liturgia parecida com a liturgia católica. E o puritanismo quer se desvencilhar de qualquer prática ou de qualquer tipo de devoção que remonte ao catolicismo. Então, o puritanismo é a ideia de purificar, de estar puro, de estar longe de qualquer prática que remonte a uma prática católica. Então, visava esse rompimento definitivo com a tradição católica. Nós temos o Sínodo de Dort, que podemos destacar. O Sínodo de Dort vai tratar do calvinismo e do arminianismo. Não é objeto de estudo da nossa disciplina, isso provavelmente vocês irão estudar na teologia sistemática, mas só para constar como algo da nossa disciplina, é que foi no Sínodo de Dort que se iniciou a tradição reformada. Porque a tradição reformada ela vai adotar o calvinismo como uma linha de pensamentos sobre a salvação. O arminianismo é uma outra linha. Então o calvinismo deriva aí do pensamento de Calvino. Esse termo calvinista ele não foi criado pelo Calvino, e sim por aqueles que eram seus seguidores, seus discípulos. Da mesma forma, não foi Armínio que cunhou o termo arminianismo, e sim aqueles que levaram adiante as teorias e linha de pensamento de Armínio, mas é no Sínodo de Dort que a tradição reformada adota os princípios calvinistas relativos à salvação. Toda essa discussão, que, diga-se de passagem, ela é polêmica, não existe consenso no meio evangélico sobre a salvação, se é mais numa linha arminiana ou se é mais numa linha calvinista. É muito mesclado, é muito dividido, mas você, como estudante de teologia, vai poder ter o seu pensamento, estabelecer a sua linha de pensamento a partir das aulas de teologia sistemática, onde esse assunto será abordado de uma forma bem mais detalhada. Para finalizar a nossa aula, nós vamos destacar aqui a Guerra dos 30 Anos. Aí nós fechamos esse semestre. No próximo, nós ainda estaremos estudando a fé cristã na Renascença e na modernidade, mas aí fazendo uma transição para a contemporaneidade. A Guerra dos 30 Anos é um dos desdobramentos da Reforma Protestante. Com a Reforma,
a gente sabe que os reis tinham muita influência. E alguns reis, inclusive na Alemanha, nos países que adotaram o protestantismo, houve uma questão aí. Como que o país ele vai se auto-intitular? Ele vai se autodeclarar católico ou protestante? Essa declaração ficou a cargo da opção do rei. Então, se o rei se declarava católico, obviamente as pessoas do país teriam que adotar o catolicismo. Se ele se declarava protestante, as pessoas daquele país se declarariam protestantes. Mas os reis, por mais que eles tivessem poder e influência, eles não respondiam por todos. E mesmo assim, a Igreja Católica não aceitaria de forma pacífica que ela perdesse todo aquele contingente de fiéis. Então, houve aí um período de guerra, de 1618 a 1648. 1618 a 1648. Estamos falando aí de 100 anos após a Reforma Protestante, que se deu em 1517. Então, esse desdobramento aí estava já ainda à flor da pele 100 anos depois. Porque esse confronto começou em 1618 e foi até 1648. Sem vencedores, houve um acordo, houve um armistício, a chamada Paz de Westfália, que vai dar fim a esta guerra. Pelo menos para aquela época. Foi uma guerra entre cristãos e católicos. Podemos dizer, do ponto de vista histórico, que partiu primeiro dos protestantes, porque a gente ouve falar dos reformadores, né? Mas, por exemplo, Zwinglio era um cara radical, era uma pessoa que facilmente pegaria numa arma e mataria uma pessoa que professasse a fé católica. Houveram mortes quando do cisma, protestantes matando católicos e católicos matando protestantes. E isso vai repercutir de uma forma mais intensa na Guerra dos 30 Anos, porque aí trata-se de nações se autodeclarando protestantes ou católicas. E pensar que nessas nações que se declaravam protestantes, haviam pessoas que queriam continuar católicas e vice-versa, então foi aí um estopim para uma guerra sangrenta, onde morreram milhões de pessoas. E é claro, é um capítulo triste da nossa história, mas que, como consta nos autos, são fatos, a gente precisa falar dessa parte triste da história. E como eu disse, acabou naquele tempo, né? Mas até meados dos anos 90, nós ainda tínhamos conflitos armados entre cristãos e protestantes. Isso se dava ali na Irlanda, na Irlanda do Norte. Então, era aquela coisa, atentados de protestantes contra católicos e atentados de católicos contra protestantes. Infelizmente, estamos falando no final do século XX, isso ainda acontecia. E provavelmente em alguma parte deste mundo a divergência, a intolerância religiosa, ela acontece, infelizmente. Então, pessoal, fica aí para reflexão esse último momento aí triste de uma guerra entre cristãos e protestantes. E lembrando o que o apóstolo Paulo vai dizer, que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades. Então, que independente da fé que a pessoa que você conhece professe, ele não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que através do seu testemunho pode caminhar. E lembrando que a história é a ciência que estuda a ação do homem no tempo, as ações do homem no tempo. Então você, como homem, como mulher, então que a sua ação nesse tempo seja a ação de testemunhar Cristo às pessoas.
Quer legado melhor que esse para a história da sua vida e para a história da humanidade? Então, ao se debruçar sobre os estudos de história da igreja, faça essa reflexão, que as suas ações no tempo sejam ações que agradem a Deus, ações que edifiquem, ações que façam a diferença para essa humanidade que precisa de Deus. Ok? Um abraço a todos.